E aí, nação brasileira, falar com vocês aqui mais uma vez. Hoje gravando mais um vídeo aqui, né? Sendo que eu fiquei 3 dias sem gravar, justamente porque eu estava muito desanimado com o nosso time, tá? Pô, quarta-feira mais uma derrota, né? Vergonhosa, o time não jogou nada, o time tá totalmente sem interesse. É por quê? Porque Paulo Souza já tinha realmente perdido o vestiário, não tem jeito. Paulo Souza era para ter sido mandado embora há mais de mês atrás. E essa diretoria incompetente, inconsequente, porque colocou o Flamengo numa situação muito complicada, sendo que a gente vai ter 2 decisões difíceis agora, pela Libertadores e pela Copa do Brasil. Estamos numa situação difícil no Brasileirão. É essa situação que a diretoria deixou o nosso Flamengo, entendeu? Tudo porque Jorge Jesus não queria que ele voltasse. Paulo Souza era para ter se demitido muito antes, não foi, justamente porque o Jorge Jesus estava no livre no mercado. Bem, enfim, já foi feito, estamos aí agora com Paulo Souza demitido e Dorival Júnior chegando aí para dirigir o Mengão. Dorival Júnior é um técnico que não tem muitos títulos, mas é um bom técnico. Agora o que a gente vai ter que fazer daqui para frente é torcer por ele, para que ele tenha muito sucesso com o nosso Mengão e consiga títulos aí esse ano pra gente, né? É o que a gente tem a fazer aí, torcer muito por ele, né? Para que realmente o time possa evoluir. O time por si só parece que aprovaram o Dorival Júnior, né? Alguns jogadores já tinham até ligado para ele. Isso é importante, né? Então eu acho que sábado agora nós já vamos perceber uma melhora em campo, né? Vamos torcer aí para que realmente a gente consiga muito mais do que uma melhora, né? Que consiga realmente sucesso, pelo menos com títulos, certo? Agora vamos assistir aí uma reportagem do Jogo Aberto da Bandeirante, falando aí sobre a saída do Paulo Souza e a chegada do Dorival Júnior. Bom, outro assunto que dominou a mídia esportiva foi o Flamengo, que demitiu o Paulo Souza e está negociando, acertando tudo com Dorival Júnior, que era técnico do Ceará. As últimas horas de Paulo Souza no comando do Flamengo foram de poucas palavras e um clima de constrangimento. Logo após a derrota para o Bragantino, a segunda consecutiva no Brasileirão, a diretoria do clube já tinha decidido pela saída do técnico. Decidido, mas não comunicado ao português. Paulo seguiu a programação normal. Era só questão de tempo. A demora se dava porque o Flamengo demitiu a comissão técnica permanente no início do ano. O clube não tinha como substituí-lo de forma imediata. E o treino continuou marcado para as 4 da tarde, sob o comando do português. Paulo Souza cumpriu sua obrigação. Era a última dança. Só que antes mesmo do treinamento, o sucessor já tinha sido escolhido e estava se despedindo do clube que comandava. Dorival Júnior aceitou o convite feito pelo presidente Rodolfo Landim e comunicou ao Ceará. Antes de Dorival, o mandatário do Flamengo recebeu uma negativa do técnico Cuca, que deixou claro que só vai assumir outro clube na próxima temporada. E também não teve sucesso com a tentativa por Vojvoda. Depois do treino e de encerrar a negociação com o agora ex-técnico do Vozão, o Flamengo comunicou oficialmente a Paulo Souza sobre a demissão. O técnico e sua comissão fizeram questão de se despedir de todos. Uma cena que chamou a atenção foi o abraço do preparador de goleiros Paulo Grilo e Hugo Souza. Hugo foi a maior aposta da comissão portuguesa nesses 5 meses de trabalho. Dorival precisa resolver algumas pendências e hoje à noite vai direto para Porto Alegre se juntar ao grupo. O técnico Mário Jorge, do Sub-20, foi chamado às pressas para assumir a última atividade antes do duelo com o Internacional no Beira-Rio. Essa será a 3ª passagem de Dorival Júnior no Flamengo. A última vez que assumiu o time foi na reta final do Brasileirão de 2018. Na ocasião, a equipe terminou com o vice-campeonato nacional. A saída aconteceu pela mudança de gestão. Saía Bandeira e iniciava a era Landim. Eu cheguei logo depois da Copa do Brasil, que foi desclassificado na Arena para o Corinthians. E eu falava para eles, o Flamengo está preparado. O dia que tiver uma grande conquista aqui, vão acontecer outras mais, porque o clube está preparado para um momento como esse.
No podcast do nosso Denilson Show com o Chico Garcia, Dorival relembrou também da época que trabalhou com o Gabigol no Santos e que chegou a pedir pelo camisa 9 quando estava no São Paulo. Quando ele quis voltar, eu estava no São Paulo. Eu tinha certeza que ele estava contratado pelo São Paulo, porque eu tinha pedido para o Raí. Era um jogador que, nossa, no time do Santos, o encaixe que ele tinha, impressionante. A definição, tinha momentos que tinha que chamar atenção? Tinha. O treinador fechou o contrato com o rubro-negro só até o fim do ano. Tem a missão de retomar o desempenho do time. A equipe está classificada para as oitavas da Libertadores, enfrenta o Tolima no fim do mês. Na Copa do Brasil, o Fla pega o Atlético Mineiro. No Brasileirão, precisa se recuperar, não só resultados. Dorival também vai precisar resgatar o ambiente. Bom, vamos lá. O Dorival no Ceará. O Ceará tem uma campanha 100% na Sul-Americana. Estava na zona do rebaixamento, já saiu de lá. Então o Dorival vinha cumprindo um papel bem interessante. Inclusive, no último jogo, o Ceará venceu fora de casa o América, que tinha uma longa invencibilidade em casa. Voltando para o Flamengo, tem crise, tem problemas. O time titular até agora não está definido, tem jogadores individualmente abaixo daquilo que nós vimos nos últimos anos. E fora isso também Rusgas, Diego Alves, Paulo Souza e aquela contestação que veio desde o início, porque o Jorge Jesus sempre foi o sonho e essa sombra acompanhou o Paulo Souza no Flamengo. E agora, Dedê, com o Dorival Júnior, o que muda? Assim, Loirão, primeiro o ambiente, né? O Dorival, eu acho ele um excelente treinador. Eu tive essa possibilidade de entrevistá-lo ali no podcast. E ele é um cara que entende muito de futebol, agora ele vai ter um tempo, acho que até maior do que das últimas passagens dele com a camisa do Flamengo. A Tatiana terminou falando ali de recuperação de ambiente. Eu acho que esse é o primeiro passo. É recuperar esse ambiente saudável do vestiário, porque se trata de jogadores ali com muita experiência, com muita vivência dentro de vestiário e automaticamente esse ambiente ficando mais tranquilo, o resultado vai começar a aparecer. Não sei se já agora, contra o teu Internacional. Mas a gente vai ver um time já diferente, um pouco mais motivado, porque o Dorival também tem essa experiência, né, de motivar os jogadores. E tecnicamente é um time diferente. O Flamengo é um time diferente tecnicamente. Agora tendo um comandante, sanar essas questões internas. E aí a gente vai começar a ver o trabalho dentro de campo na próxima, já nesse final de semana. E esse jogo é contra o Internacional amanhã, então eu espero que leve mais uma rodada para o Flamengo se recuperar, pelo menos. Tudo por torcedor. Para nós também seria interessante. Obrigado, mãe. Vou mudar até de assunto, deu um medinho aqui. Olha só, quem é fã de esporte não pode ficar perdido. E ele tem uma história, como o Eugênio falou, e vivia um bom início de trabalho no Ceará, né, Mar? Muito bom, eu falo. A gente já viu Dorivais diferentes, né? Uhum. Bom, os mais velhos, né? Não sei o Eugênio, mas eu vi o Dorival Júnior, né? O Júnior jogador. Eu lembro dele jogador ainda. Então, Bruno, no início do Dorival, um início bastante promissor, né? E subindo, né? Degrau a degrau no futebol brasileiro. E depois ele ficou um tempo afastado. E esse tempo afastado, depois que ele voltou, acho que fez muito bem para ele. Porque ele mudou alguns conceitos, ele estava assim, bastante antenado com o que há de mais moderno no futebol no mundo. Mas os trabalhos muitas vezes não davam em títulos, né? O atual trabalho, me parece, o do Ceará, né, o ex, né, era um trabalho bem legal mesmo, inclusive mudando um pouquinho da cara do time. Eu acho que o Dorival tem boas possibilidades de fazer um bom trabalho no Flamengo. Agora, ele vai pegar um trabalho que estava, não é na estaca zero, mas estava estacionado. Então, assim, tem algumas coisas que ele precisa fazer. Ele vai ter que ganhar ambiente, ele já sabe onde ele está pisando, porque ele já conhece quem está acima dele na direção, né? Ele já teve problemas ali na direção, ele já saiu da direção. Não acho que assim é o melhor dos mundos, não. Mas acho que ele, mais experiente, tem habilidade para evitar tremores de terra. Mas ele vai ter que, primeira coisa, ele vai ter que dar resultado. Eu quero fazer só pontuar isso, também. Porque ele já foi protagonista de tremores de terra, não só com o Diego Alves, como, por exemplo, com o Neymar. O Dorival, ele foi protagonista disso, e vou chamar o Vinícius.
com vários jogadores e onde, de certa forma, ele foi até engolido por muitos jogadores, tá? Então não é só Neymar. No Palmeiras ele teve problema com o Mouche, com o Toby e com o Alione, que não eram ninguém. E os caras foram pra cima dele. Então, assim, é muito importante que o atual elenco do Flamengo reme pro mesmo lado, que o Dorival. Porque ele não é o cara que chega ali botando todo mundo na linha, né? Não, mas não me parece, Bruno, sinceramente, eu tô vendo ali que galã, hein, Vinícius Nicoletti, que saudade. Já tentei dar um abraço nele, mas ele não me dá essa oportunidade. Bruno, mas assim, o elenco do Flamengo, não acho que estava tratando mal o Paulo Souza. O Gabigol mesmo não estava. Estava muito interessado em fazer a coisa funcionar. É verdade. Vamos ver. Vamos lá, Vinícius. E aí, quando é que começa esse trabalho, esse contato do Dorival com os jogadores do Flamengo, Vinícius? Fala, Bruno. Bom dia pra você, Eugênio, Mário Marra. Tô esperando aquela recepção de boas-vindas, hein, Marra? Você prometeu, tô esperando esse abraço e a recepção de boas-vindas. Terá. Estamos aqui em frente ao hotel, aguardando. Estamos aqui em frente ao hotel onde o Flamengo está treinando, está hospedado e treinando depois do jogo contra o Bragantino, onde o Paulo Souza fez o último treinamento e depois foi demitido na sequência. O Flamengo, nesse momento, finalizando o treino. A gente não pode acompanhar, só pode ficar aqui do lado de fora, para variar, para ajudar também. Cai uma chuvinha de vez em quando aqui, vem uma garoa para atrapalhar um pouquinho mais a vida do repórter. Mas o Flamengo finalizando esse treinamento, que a gente pôde observar com os companheiros que estão hospedados no hotel, porque quem está hospedado pode acompanhar o treino lá do hotel, pode acompanhar no campo, que a diretoria fez uma reunião com os jogadores antes do treinamento para anunciar aí a chegada do Dorival Júnior, do novo técnico do Flamengo, que vai se encontrar com a delegação, com a equipe do Flamengo só em Porto Alegre, nesta sexta-feira à noite. O Flamengo sai daqui do hotel em Atibaia por volta de 1h da tarde e vai direto para Porto Alegre, onde enfrenta o Internacional neste sábado, aí tentando a recuperação nesse Campeonato Brasileiro depois de 2 derrotas e já com a observação do novo técnico. O Dorival Júnior vai chegar com o auxiliar, o Lucas Silvestre, que é filho dele, e o preparador físico, o Celso Rezende. Quem está comandando o treino aqui é o treinador do Sub-20, o Mário Jorge, fazendo esse último treino. É o 7º treinador, o Dorival, nessa gestão do Landim, 3 anos e meio. Primeiro o Abel, depois o Jorge Jesus, que ficou 13 meses, treinador que mais durou. Domenech, 3 meses, Rogério Ceni, 8, Renato Gaúcho e o Paulo Souza, 5 meses cada. O Eugênio já lembrou aí a 3ª passagem do Dorival pelo Flamengo. 2012 ele fez 36 jogos com 15 vitórias, o Flamengo foi 11º colocado, e em 2018 ficou apenas 2 meses com 12 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. É isso aí, nação. Esse foi o vídeo aí do Jogo Aberto da Bandeirante, né? Falando aí sobre a saída do Paulo Souza e a chegada do Dorival Júnior, a expectativa. Realmente, é um bom técnico, os jogadores estão aliados a ele, então agora vamos torcer mesmo. O que passa pra gente agora é torcer muito por ele, para que realmente ele tenha sucesso, ok? Peço a vocês que deixem o like aí no canal, tá? Indique o canal pros amigos aí para dar uma força pra gente. Queria falar com vocês aí, um abraço.